Imagine como é que seria a sua vida se você conseguisse determinar com clareza quais são as prioridades do seu dia, ligados aos seus objetivos. Se você conseguisse ter muito claro o que dizer sim e o que dizer não dentro do seu planejamento e dentro da sua agenda, eu tenho certeza que você iria diminuir significativamente a sobrecarga da sua lista de tarefas e a sua sobrecarga física e mental também. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você pode fazer isso e como que eu comecei a fazer isso a partir do momento em que eu tive contato com este livro aqui, com o Essencialismo do Greg McKeown e como isso transformou a minha produtividade. Então eu vou te contar aqui o que é a vida essencialista e como que a partir deste livro, dos aprendizados desse livro, eu consegui construir um método de priorização simples que vai te mostrar o que importa e ainda vou te dizer aqui quais foram os 3 principais aprendizados dessa minha leitura para você entender se faz sentido para você e colocar em prática aí na sua vida e na sua rotina, tá? Antes da gente começar propriamente a passar por isso que eu coloquei aqui no meu protocolo para vocês, eu quero pedir para que você curta esse vídeo que é muito importante aqui para o crescimento do canal e se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva. Estamos aqui nesse momento quase chegando a 1000 inscritos e a sua inscrição vai ser muito importante aqui para nós, tá? Então, bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é uma vida essencialista. O que é o essencialismo, né? Esse livro aqui, eu tive o primeiro contato com ele em 2019 e eu estava num momento de vida onde eu estava muito sobrecarregado, eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e eu estava buscando muito por desenvolvimento pessoal, eu estava buscando por gerenciar melhor o meu tempo, já que eu tinha pouco tempo disponível. E quando eu tive contato com esse livro, o que me chamou a atenção foi o subtítulo dele. O subtítulo diz assim, ó, a disciplinada busca por menos. Eu falei, opa, como é que será que é viver uma vida onde eu mantenho a disciplina do dia a dia fazendo menos coisas? Naquele momento eu não sabia como fazer. E esse livro me ajudou neste aspecto. E aí eu percebi que além de metodologia, além de um sistema de produtividade, nós precisamos construir um estilo de vida essencialista. É isso que nós temos que fazer. É preciso mudar o modo de enxergar as coisas. Nós vivemos em uma era onde a nossa lista de tarefas não cabe dentro do tempo que nós temos. 24 horas por dia passou a ser pouco, nós desejamos ter mais tempo, nós desejamos ter mais dias na semana, só que nós precisamos entender que o tempo nós não controlamos e nós não conseguimos ter mais dias do que os 7 que nós temos na semana. Tá, então o que eu preciso fazer? Aprender a gerenciar melhor o meu tempo e para isso eu preciso aprender a fazer melhores escolhas. Então, construir uma vida essencialista é passar a olhar para tudo que eu tenho que fazer e entender de fato, com clareza, o que importa. E isso passa por eu ter uma metodologia que me ensine a olhar para as minhas tarefas com clareza. Esse é o grande ponto. É isso que é uma metodologia essencialista, um estilo de vida essencialista. Eu tenho um sistema que me ensina a olhar para aquilo que é prioridade, tá? E eu ensino você do absoluto zero a fazer isso dentro do DNA Produtivo, que é o meu treinamento de 7 aulas, aonde você investe uma única parcela de R$ 47 e aprende absolutamente tudo em termos de organização e de produtividade para ter uma vida essencialista. O link está aqui embaixo. E eu vou te contar aqui como é que eu comecei essa história de tudo que eu compartilho lá com você. Bom, então, vamos entender o seguinte, tá?
qual que é o problema que nós temos? Qual que é o problema que eu tinha? Eu olhava para minha lista de tarefas no dia e eu não conseguia determinar aquilo que era prioridade. Por quê? Porque tudo era importante. As questões do trabalho eram importantes, as minhas rotinas pessoais eram importantes, me organizar para descansar ou para cumprir ali as minhas tarefas no final de semana era importante, dormir era importante, se alimentar era importante, estudar era importante, tudo era importante naquele momento. E aí eu falei, meu Deus, eu não tenho tempo para tudo isso. Eu preciso melhorar o modo de tomar as minhas decisões. Então temos um problema, achar que tudo importa. E a solução para um olhar para que uma vida essencialista me traz é olhar e entender o que realmente importa. E daí, nessa busca, né, por algo concreto nessa determinação do que realmente importa, eu cheguei, né, e criei o método 1, 2, 3 de priorização, aonde todos os dias, pela manhã, eu olho para o meu sistema de produtividade, eu olho para a minha lista de tarefas especificamente e eu determino uma tarefa de prioridade máxima, de prioridade 1, que eu chamo de tarefa essencial, né? Em homenagem ao essencialismo, inclusive. Uma tarefa essencial. De todas as tarefas que eu tenho para fazer no meu dia, qual é a única tarefa essencial? É aquela tarefa que vai me levar para evolução, é uma tarefa que é importante no andamento dos meus projetos e da minha vida e que eu não vou terminar o dia sem que ela esteja feita. Jorge, mas uma tarefa essencial, uma tarefa de prioridade alta por dia, exatamente isso. É exatamente esse olhar que nós precisamos ter e que nós precisamos aprender a ter. Senão eu vou olhar para minha lista de tarefas e eu vou continuar achando que tudo é importante. Se eu falar para você aqui que você vai colocar 3 prioridades 1, 4 prioridade 2 e 4 prioridade 3, você já tem lá 10, 12 tarefas que são prioritárias. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E nós precisamos aprender e treinar esse olhar. Eu sei que no começo vai ser difícil, mas depois você vai começar até a distribuir melhor as suas tarefas no dia. Se você olha para o seu planejamento e fala, opa, hoje eu tenho 3 tarefas muito importantes aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir essas 3 tarefas ao longo dos próximos 3 dias. Porque para pensar, é o pouco que se torna muito. Então é a disciplinada busca por menos que vai me levar para o meu resultado. Porque se dentro de uma semana eu fizer 7 tarefas essenciais, 7 tarefas de prioridade alta, olha a evolução que eu estou vivendo. Agora, eu tenho a outra opção, que é continuar remontando as minhas listas de tarefas e as minhas prioridades um dia atrás do outro, por eu não conseguir dar conta daquilo, entende? Então você vai fazer o seguinte, é uma tarefa de prioridade alta por dia e nada mais. Esse é o princípio, esse é o começo da sua vida essencialista, tá? Depois, o que você pode fazer? Eu determinei uma tarefa essencial. Você pode também determinar 2 tarefas de prioridade 2, P2, que é um nível abaixo da essencial, que são as tarefas importantes, tá? Essas 2 tarefas, depois que eu fizer a minha tarefa essencial, é nelas que eu vou dedicar tempo e energia. Eu também não quero terminar o dia sem que elas estejam feitas, mas se eu tiver que escolher entre a essencial e a importante, eu vou cumprir a essencial e a importante eu deixo para um outro dia, que no outro dia ela pode até se tornar uma atividade essencial, tá? Então, esse é o primeiro ponto, é treinar o olhar para o desenvolvimento da prioridade. E aí eu vou deixar aqui no vídeo para vocês sugerido, um vídeo onde eu te ensino, eu falo somente sobre o método 1, 2, 3 de priorização. Eu vou deixar ele aqui para que você assista depois que você terminar e entender o que é um estilo de vida essencialista, tá? Então, beleza, você já aprendeu que eu vou ter essa busca disciplinada por menos, determinando pouco, mas
com importância. E aí eu quero dizer para você o seguinte, nessa busca, né, quais foram os 3 aprendizados que eu tive, os 3 grandes aprendizados que eu tive com esse livro, com o essencialismo. O primeiro deles é fruto, né, é o que me levou a essa metodologia de priorização, que é entender que você não pode fazer tudo. O essencialista, quem vive uma vida essencialista, entende isso com muita clareza e com muita tranquilidade. Eu não posso fazer tudo. Eu não consigo fazer tudo. E eu vou chegar na hora em que eu digo o seguinte: eu não quero fazer tudo. Eu começo uma transformação na minha vida. Primeiro eu entendo que eu não consigo fazer tudo e depois eu vou dizer que eu não quero fazer tudo. E aí a gente entra no segundo aprendizado. O segundo aprendizado me diz o seguinte: o sim tem que ser óbvio para uma nova demanda, para uma nova tarefa. Eu não quero fazer tudo, eu nem quero fazer tudo, eu nem vou abraçar o mundo mais. Ou seja, eu vou entender com clareza o que é importante para mim, o que está ligado aos meus projetos de vida, ao meu projeto que vai me levar para a evolução, e eu vou começar a dizer sim somente para aquilo que é óbvio. O restante é não. Se eu ficar pensando durante 5 segundos se eu deveria fazer aquela tarefa ou não, é não. Eu não vou colocar aquilo na minha agenda, eu não vou colocar aquilo na minha lista de tarefas. Eu vou delegar para alguém, eu vou eliminar aquela tarefa, eu vou simplesmente resolver ela no momento para nem anotar. Eu vou criar estratégias para me livrar rapidamente daquela demanda, porque senão eu volto naquele início onde tudo que me vem é sim. Eu digo sim para tudo, eu digo sim para todas as pessoas. E aí entra no terceiro grande aprendizado. O terceiro grande aprendizado é: você precisa dominar as suas prioridades. O que significa isso, Jorge? Se você não se você não determinar, deixa eu melhorar aqui. Se você não determinar o que é prioridade para você, as outras pessoas vão passar a fazer isso. Se você não dominar o seu tempo vai ser dominado, e dominado pelas demandas dos outros, dominado pelos sonhos e pelos objetivos das pessoas. E aí você vai ficar patinando naquele ciclo de procrastinação e de frustração dos seus projetos e dos seus objetivos, porque você está dizendo sim para tudo, porque as prioridades que estão na sua agenda são as prioridades dos outros e não as suas. Então, comece a dizer sim só para aquilo que realmente importa. Defina aquilo que é prioridade para você e entenda que você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa estar presente o tempo inteiro nas coisas e com as pessoas. O que elas vão achar de você é problema delas, não é seu. Então, passe a viver uma vida essencialista. Não queira ser só essencialista na hora do seu planejamento. Não, eu vou sentar e vou planejar e eu vou colocar poucas coisas no meu planejamento. Só que aí no dia a dia você não vive uma vida essencialista. Você começa a abraçar tudo, você começa a dizer sim para as pessoas, você começa a não cuidar do seu tempo e da sua energia. Não adianta, você precisa construir uma vida essencialista, sem pressa, sem pausa, com consistência, porque a consistência no uso do método e a consistência no treinamento do olhar essencialista é muito melhor do que a velocidade e com que a ideia de você fazer muitas coisas em pouco tempo. Não, é fazer menos coisas de uma maneira disciplinada. Essa deve ser a sua busca. Beleza? Então é isso, vamos lá. E como eu sei que você quer continuar seguindo e construindo uma vida essencialista, aonde você aprende a gerenciar melhor o seu tempo e a fazer melhores escolhas, eu vou deixar um vídeo aqui ou aqui para você assistir agora.